O divórcio é considerado um dos eventos mais estressantes para uma família. Filhos de casais divorciados são mais propensos a desenvolver transtornos psicológicos como a depressão, além de terem maiores dificuldades de aprendizagem. Separação e divórcio. Como podemos ajudar a criança? Este é o tema de hoje. Fique ligado neste espaço de recados e relatos. Recados e relatos. Recados e relatos. Quem dera à volta da fogueira eu poder sentar. Venha singular à luz do luar e ouvir as melhores histórias, Poesias radionovelas e muita música para relaxar. Ouvir contar contos de Xangri-Lá e todas as estrelas lá do céu somar. Aqui você encontrou um passado transformado no presente. Recados e relatos. Recados e relatos. Companheiros e amigos, boa disposição é o que desejo para vocês. Vamos iniciar a nossa viagem e aproveitar o tempo para descansar o corpo e a alma. Oremos. Salmos 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são os teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono. De manhã são como erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo, és tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijamos e nos alegremos de todos os nossos dias. Alegra-nos pelos Teus dias em que os afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre os Teus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém.
Tema do dia: separação e divórcio. Como podemos ajudar a criança? A separação e o divórcio dos pais e os eventos que levam a esse momento interrompem a estabilidade e a previsibilidade do que as crianças necessitam. Com exceção da morte de um parente próximo, o divórcio é o evento mais perturbador que pode afetar uma família. As crianças podem sentir uma grande perda, assim como ansiedade, raiva e tristeza, porque o mundo que conheciam mudou significativamente. As crianças podem sentir medo de serem abandonadas ou de perderem o amor dos pais. Por vários motivos, o desempenho como pais muitas vezes piora na época de um divórcio. Os pais geralmente ficam preocupados e podem sentir raiva e hostilidade mútuas. As crianças podem ter sentimentos de culpa porque elas pensam que, de alguma forma, causaram o divórcio. Caso os pais ignorem as crianças ou as visitem esporadicamente e de maneira imprevisível, as crianças podem se sentir rejeitadas. No entanto, muitas famílias não são estruturadas como dois pais vivendo com os seus filhos. As famílias assumem muitas formas diferentes, como uma criança e um pai ou mãe solteira, uma família mista com pais de relacionamentos anteriores ou crianças que estão sendo criadas por avós ou outros membros da família ou outros cuidadores adultos. Uma separação é sempre um momento de grande crise. Para a criança, este é sempre um momento dramático em que se geram uma série de inseguranças e conflitos internos, dado que a realidade familiar que esta conheceu até então e que é o eixo central do seu mundo sofre uma profunda alteração. Fases de ajuste. Depois que os pais decidem se separar e divorciar, os familiares passam por vários momentos de ajustes. Na fase aguda, o período em que os pais decidem se separar, incluindo o período antecedendo o divórcio, a turbulência com frequência atinge o ápice. Esta etapa pode durar até 2 anos. Durante a fase de transição, o tempo durante o divórcio propriamente dito, a criança se encontra em um período de ajuste ao novo relacionamento dos pais, as visitas e os novos arranjos de moradia. Após o divórcio, um tipo diferente de estabilidade deve-se desenvolver com o tempo. Para ajudar uma criança na separação ou divórcio dos pais, assegure que ela é amada, que não tem culpa da situação e que os pais continuarão a estar presentes na sua vida. Comunique de forma honesta, mais simples e adequada à idade e permita que a criança expresse os seus sentimentos. Mantenha a rotina o máximo possível e evite que a criança seja posta no meio dos conflitos entre os pais. Por fim, se necessário, procure apoio psicológico para a criança e para si e considere usar uma ferramenta que organize a vida familiar, como um aplicativo
para garantir a estabilidade da criança. Comunicação com a criança. Seja honesto e direto. Explique a situação de forma clara, simples e adequada à idade da criança, focando nas consequências práticas e não em detalhes que possam ser perturbadores. A partir do momento em que é tomada a decisão definitiva de se separar, o casal precisa ponderar quando partilhar a sua decisão com a criança, para que esta se possa preparar. Quanto mais nova for a criança, mais perto do momento da saída deverá ser partilhada a decisão, pois a noção do tempo é diferente da do adulto e a criança poderá alimentar fantasias de reconciliação ou mesmo de sentir-se enganada pelos pais. Reafirme o amor. Deixe bem claro para a criança que ela é amada pelos pais e que o divórcio não tem nada a ver com ela. Encoraje a expressão de sentimentos. Dê espaço para a criança manifestar as suas emoções, sejam elas medo, tristeza ou raiva, e ajude-a a expressá-las de forma saudável. Durante este período de transição, é importante estarmos especialmente atentos ao que a criança nos transmite, quer verbalmente, quer através de comportamentos, atitudes, e criarmos um espaço seguro e de não julgamento para esta se expressar e tentar fazer sentido de tudo que está a experienciar. Manter a estabilidade. Mantenha a rotina. Procure manter a rotina da criança o máximo possível, pois isto traz uma sensação de segurança e previsibilidade no momento de grandes mudanças. Ofereça carinho físico. Abraços, beijinhos e festas reforçam o afeto e dão segurança à criança. Não use a criança como mensageiro ou aliada. Mantenha a criança fora dos conflitos entre os pais e não peça que ela tome partido. Em todas as situações em que esteja garantida a segurança e o bem-estar da criança, e independentemente do relacionamento que o ex-casal mantenha entre si, é vital que cada um dos pais incentive a criança a relacionar-se com o outro e lhe demonstre que é perfeitamente natural que esta continua a nutrir os mesmos sentimentos em relação a cada um. Em situação alguma, devemos contribuir para que a criança se sinta culpada, tenha necessidade de esconder os seus sentimentos ou de escolher um lado. A separação é referente ao matrimônio, não à parentalidade. Efeitos sobre as crianças.
Durante o divórcio, as tarefas escolares podem parecer de menor importância para crianças e adolescentes, e o rendimento escolar muitas vezes cai. As crianças podem ter fantasias em que os pais se reconciliam. Os efeitos nas crianças variam de acordo com a idade e o nível de desenvolvimento. Crianças com 2 a 5 anos de idade podem ter dificuldades para dormir, crises de raiva e ansiedade de separação. A aprendizagem do uso do banheiro pode regredir. Crianças com 5 a 12 anos de idade podem ter sentimentos de tristeza, aflição, raiva intensa e temores irracionais, que chamamos fobias. Adolescentes sentem-se com frequência inseguros, solitários e tristes. Alguns adotam comportamentos arriscados como o uso de drogas ilícitas e álcool, sexo, furto e violência. Outros podem desenvolver transtornos alimentares, tornar-se desafiadores, faltar às aulas ou juntar-se a colegas que praticam comportamentos de risco. Ajudando as crianças a lidar com a situação. As crianças precisam poder expressar os seus sentimentos a um adulto que as escute com atenção. O aconselhamento pode proporcionar às crianças a atenção de um adulto que, ao contrário dos pais, não se sentirá incomodado com os sentimentos delas. As crianças se adaptam melhor quando os pais colaboram um com o outro e se concentram nas necessidades da criança. Os pais precisam se lembrar de que um divórcio rompe somente o relacionamento entre os cônjuges, mas não o relacionamento nem a responsabilidade como pais dos filhos. Sempre que possível, os pais devem morar perto um do outro, tratar-se com respeito na presença das crianças, manter a participação do outro na vida da criança e pensar nos desejos da criança com relação às visitas. Deve-se permitir que crianças mais velhas e adolescentes tenham participação crescente nos ajustes de moradia. Os pais nunca devem sugerir que seus filhos tomem partido e não devem expressar sentimentos negativos sobre o outro progenitor para os seus filhos. Com as crianças, os pais devem discutir os problemas de maneira aberta, honesta e calma, continuar a ser afetuosos, continuar a disciplinar de maneira consistente, manter expectativas normais em relação às tarefas domésticas e escolares. Os pais podem manter as vias de comunicação aberta com os seus filhos ao incentivá-los a compartilhar e a expressar seus sentimentos. Caso a criança mencione, por exemplo, raiva sobre o divórcio, os pais podem dizer: então o divórcio faz você ficar com raiva. Ou, fale mais sobre isso. Perguntar como a criança se sente também pode incentivar a discussão de emoções sensíveis ou temores. Ao conversar sobre os seus próprios sentimentos, os pais incentivam a criança a reconhecer os seus temores e preocupações. Sobre um divórcio, o pai ou mãe pode dizer, por exemplo: também estou triste com o divórcio, mas também sei que essa é a coisa certa para o papai e a mamãe fazerem. Mesmo que não dê mais para vivermos juntos, vamos sempre amar você e cuidar de você. Agindo assim, os pais podem falar dos seus próprios sentimentos, inspirar a confiança e explicar que o divórcio é a escolha certa para eles. Por vezes, os filhos, especialmente os menores, necessitam ouvir a mesma mensagem repetidamente.
A maioria das crianças recuperará a sensação de segurança e apoio aproximadamente um ano depois do divórcio, se os pais se adaptarem e trabalharem no sentido de atender às necessidades das crianças. Efeitos de um novo relacionamento. Quando a situação é tratada adequadamente por todos os adultos envolvidos, a estabilidade pode ser mantida quando um ou ambos os pais vivem com um novo parceiro ou casam novamente. Algumas crianças sentem-se desleais perante um dos progenitores ao aceitar o novo cônjuge. E aqui termina o nosso tema do dia. É um prazer estar em sua companhia e aproveite para relaxar. Aproveite para acalmar a mente e descansar o corpo. Poesia. Um poema cresce seguramente na confusão da carne, sob ainda sem palavras, só ferocidade de gostos, talvez como sangue, ou sombra de sangue pelos canais do ser. Fora existe o mundo. Fora a esplêndida violência ou os bagos de uva onde nascem as raízes minúsculas do sol. Fora os corpos genuínos e inalteráveis do nosso amor, os rios, a grande paz exterior das coisas, as folhas dormindo o silêncio, as sementes à beira do vento, a hora teatral da posse, e o poema cresce tomando tudo em seu regaço. E já nenhum poder destrói o poema. Insustentável, único, invade as órbitas, a face amorfa das paredes, a miséria dos minutos, a força sustida das coisas, a redonda e livre harmonia do mundo. Embaixo, o instrumento perplexo ignora a espinha do mistério, e o poema faz-se contra o tempo e a carne. Herberto Helder. Amigos, aqui termina mais uma edição de Recados e Relatos. Devo agradecer para todos vocês que me acompanharam nestes minutos e desejar um dia maravilhoso. Abraços.